Olá, meus queridos jovens! Como é que estão vocês? Eu já estava com saudade. Estamos chegando aí para mais uma caminhada em nome do governo do estado de Rondônia, Coronel Marco Rocha, em nome da Secretaria Estadual da Educação, em nome de toda a equipe da mediação tecnológica e principalmente vocês. Vocês é a base de tudo. Nós que fazemos parte da equipe de Geografia, eu sou o professor Arimateia, tenho o professor Jorge, o professor Rogério, claro, essa principal pessoa em nossa intérprete, a professora Cléfer. Portanto, hoje nós iremos falar especificamente de alguns tipos de migrações, tá? Na aula passada nós já começamos a falar de migrações e hoje iremos dar sequência, tá? Observa aqui na tela comigo. Vejam só, aí de cara nós já temos as migrações, os movimentos das pessoas indo para um lugar para o outro. Portanto, você já está percebendo que essas pessoas estão caminhando para algum lugar, tá? Portanto, eles são migrantes. Esses migrantes compõem a nossa movimentação na Terra e no espaço, tá? E claro, nessa aula de hoje, nós iremos falar da fronteira norte-americana, da União Europeia e das reações que tem em várias partes. Lembrando de que, quando nós falamos das migrações internacionais, nós vimos na aula passada que o principal fator do homem migrar é o fator econômico. O homem está sempre buscando novas soluções para as questões socioeconômicas. Veja qual é a habilidade aí, analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas da ordem econômico-social. Quando nós falamos da fronteira norte-americana, nós estamos falando dos Estados Unidos, país que mais recebeu imigrantes em todo o mundo, em toda a história. São formados por grande diversidade de povos de origem europeia, asiática, africana e diversos grupos indígenas. Porém, como ele está próximo do que nós chamamos de América Latina, hoje o maior fluxo populacional que se dirige a esse país, claro que são os latinos. E até um detalhe, os candidatos a presidência dos Estados Unidos, sempre ele fala dos latinos, porque esse voto é importante. Mas sabemos que milhares de imigrantes moram nessa região de forma ilegal. E aí ficam trabalhando nessa política. Portanto, quando nós falamos aí, vejam só um gráfico mostrando essa questão das migrações. Nós temos aí, primeiramente, toda a Ásia. Para você ter uma ideia, a Ásia tem 40% da população mundial. Só a Índia tem 126 milhões morando na Ásia. Vejam bem aqui, ó, que nós temos. Olha só. Olha esses números. Olha aqui, Ásia, 30,4%. México, 23,7%. Portanto, nós estamos falando de um país pobre que é limite com os Estados Unidos. Portanto, você está numa fronteira que fica fácil de passar. Aí você vai tentar passar, não é brincadeira, tá? Outro que chama a atenção aqui é Cuba, ó. É um paísinho pequenininho, uma ilha.
mas tem muita gente morando nos Estados Unidos. Por quê, professor? Porque Cuba tem mais acesso aos Estados Unidos, porque vocês todos sabem que Cuba é um país socialista, enquanto os Estados Unidos é um país capitalista, portanto, geopolítica. E aí, professor, o que é geopolítica? Eu irei passar para vocês um canal do YouTube com geopolítica bem top para vocês, para aqueles que gostarem, tá? América Central, 8%. Mas, professor, e o Brasil? Não está dizendo o Brasil, isso significa dizer que no Brasil é muito pouco as pessoas que estão indo para essa região, ok? Portanto, observem bem que nós temos aí a porcentagem. É necessário memorizar isso, professor? Claro que não, meu filho. Isso aqui é dados, isso aqui é para você analisar. Isso é um texto. Vamos ao próximo. São extremamente restritivos com relação à entrada de imigrantes. Olha a telinha aí, ó, que nós temos, ó. A entrada de imigrantes são extremamente restritivos com relação à entrada de imigrantes, sobretudo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Eles vêm sendo mais rigorosos na concessão de vistos de entrada a latinos, americanos, africanos e asiáticos que desejem visitar o país. Professor, não citou europeu. Não, sabe por quê? O continente europeu é um continente considerado rico. Portanto, se é um continente considerado rico, nós não vamos ter essa grande migração para os Estados Unidos. Até porque muitos países na Europa têm uma excelente qualidade de vida. Mas isso não significa dizer que não tenha migrações. Tem sim. E um detalhe, viu? Aí nós não estamos falando das migrações de cérebros. Nós estamos falando das migrações de um modo geral. Tudo bem? Ótimo. Vamos em frente. Vejam aí o que é que nós temos. Um texto e depois um gráfico. Entre os imigrantes clandestinos, destacam-se os mexicanos que ingressam ilegalmente no território norte-americano e ocupam postos de trabalho pouco qualificados. Vem aqui, ó, no gráfico. Ó, em 2017, ó. Aí você tem nesse gráfico, ó, profissão de imigrantes, filhos de imigrantes e filhos de nativos. Ambos, aqui, ó, primeiro, ó, essa coisinha aqui, ambos os pais são nativos, ou seja, estão lá nos Estados Unidos. Pelo menos um dos pais é imigrante. E aqui, imigrante. E aí você tem aqui, ó, para você analisar os serviços, construção e extração, produção, transporte e frete, agricultura, instalação, manutenção e reparos, venda de setores afins, assistência administrativa de escritórios, profissionais liberais e afins e gestão de negócio e finanças. Observe que onde você vai encontrar muitos, ó, dos imigrantes estão aqui, ó. Imigrantes estão esse azulzinho aqui, ó, ok? Portanto, ó, a maioria está aqui, ó, nos serviços, ok? Enquanto os profissionais liberais, ó, estão relacionados a ou os pais são nativos ou pelo menos um dos pais é nativo, que o outro é imigrante. Portanto, veja só, aqui é onde tem os salários maiores, mas a maior parte vão para a prestação de serviços. Fiquem atentos a esses fatos. Quando você analisa um gráfico, você observa o que esse gráfico está te falando. E claro, se você trouxer ainda aí um detalhe, você vai levar isso para a matemática, né? Porque tem porcentagem lá embaixo, ó, porcentagem, e em cima também, portanto, de 0 a 25%, ok? Aí, a fronteira, México e Estados Unidos ou vice-versa. Tudo bem? De acordo com o Escritório de Fiscalização da Alfândega e Proteção de Fronteira, entre outubro de 2018 e julho de 2019, foram detidos
360.370 imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Puxa, professor, eles estão passando aí dentro d'água, sim. O nome desse rio é Rio Grande. Não é Rio Grande do Norte nem Rio Grande do Sul, viu? É o nome do rio, Rio Grande. Ele divide a fronteira Estados Unidos versus México. Tem outro local que é montanha, que é as Rochosas. E outros Estados Unidos faz uma cerca proibindo a entrada. Ok? Seguimos. Para conter o fluxo migratório, o policiamento da fronteira entre o México e os Estados Unidos foi reforçado a partir da década de 80. Muitos imigrantes latinos tentam entrar clandestinamente em solo norte-americano. Estão lembrando que é migração? Vamos voltar ao conceito? Migração é esse... Não, pode ficar aqui mesmo, tá? Deixa lá a tela original. Ó. Migração é esse movimento que você está vendo aí na telinha, tá? Você está vendo que as pessoas estão indo. Elas estão saindo de algum lugar. Esse local que ela saiu é chamado de repulsão. E ela está indo para outro lugar, chamado de atração. Portanto, você tem o fator migratório, é migração que é saída, e imigração que é entrada. E o principal fator que faz as pessoas migrarem está relacionado a fator econômico. Mas hoje nós temos muitos refugiados no mundo. Segundo a ONU, não são dados do Arimateia, segundo a ONU, hoje tem mais refugiados que no período da Segunda Guerra Mundial. Ok? Cubanos. A partir da década de 90, os Estados Unidos começaram a receber grande número de imigrantes cubanos. Imigrantes ao entrarem nos Estados Unidos. Isso se deu em razão da crise que envolveu a extinta URSS, é a União da República Soviética e Socialista, e os países do leste europeu, no final dos anos 80, com reflexo imediato na economia cubana. Portanto, você já está percebendo novamente que os cubanos migram para os Estados Unidos, também procurando melhor qualidade de vida. Cuba perdeu o mercado preferencial para os países sociais de seus produtos de exportação, como açúcar e fumo, além da ajuda financeira anual que recebia da União Soviética. Você já pegou aquele charutão cubano? É aquele charuto cubano que chega aqui no Brasil para vender, que faz sucesso, que ia para a União Soviética. Tá? Outro detalhe que tem é que os Estados Unidos praticam um embargo econômico contra Cuba. O que é que significa isso? Que os Estados Unidos muitas vezes proíbem outros países de negociarem com Cuba. Outra região que nós temos problema seríssimo com as imigrações é a União Europeia. Tá? A União Europeia, ela passa, de um modo geral, pelo envelhecimento da população. E quando nós falamos da Europa, você tem de levar que a Europa era dividida em dois blocos. Europa Ocidental, capitalista. Europa Oriental, socialista. E aí, quando nós falamos dessas migrações, o que é que eu tenho? Eu tinha uma Europa, passava uma divisão aqui, ó. Ok? Ponta dos meus pés. Aqui eu estou na Europa capitalista. E o outro lado, a Europa socialista, aonde a qualidade de vida era bem inferior à Europa ocidental. Na hora que acabou o socialismo, 1989 caiu o Muro de Berlim, busca imagens no Google, mostrando a queda do Muro de Berlim, e as pessoas comemorando, e muitas pessoas querendo passar para a Europa ocidental. Portanto, dentro da própria Europa, houve um grande processo migratório dentro da própria região. Aí a Europa criou a União Europeia para ajudar os países que eram socialistas, que agora estavam começando o capitalismo. Qual era o objetivo disso? Diminuir as migrações da Europa Oriental, que era socialista, para a Europa Ocidental, que era
a capitalista. Isso provocando, muitas vezes, desemprego. Como nós podemos perceber agora, aí nós temos países situados no norte da África, especialmente no Maghreb, constitui outro importante foco de movimento migratório em direção aos países da Europa Ocidental. Vem comigo no mapa. Fica comigo aqui no mapa, tá? Portanto, olha o mapa, tá vendo? Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e aqui o Egito. Esses países são chamados de quê? Maghreb. Eu vou voltar um pouquinho na aula do segundo ano, do ano passado, para você entender. Quando fala de Maghreb, fala terra do sol poente. Está relacionado à migração que ocorreu daqui para essa região ainda antes da colonização da Europa pelos europeus. Portanto, aqui já teve uma migração. Esse Maghreb, a maior parte da população é branca, por isso que ela é chamada de Europa branca. Aonde tem uma questão econômica bem melhor do que a Europa subsaariana. Só que muitos chegam aqui, apesar de existir aqui no meio o grande Saara, o Saara está aqui no meio, tá? Saara, grande deserto. Muitos conseguem chegar aqui e tentar passar para a Europa, principalmente aqui pela Tunísia, indo para a ilha aqui de Sicília, aqui nessa região que está o Estreito de Gibraltar, entre Espanha e Marrocos também tem muita gente tentando passar. Outros tentam chegar na Europa através da Grécia, vindo do Oriente Médio. Aqui, meus queridos, vocês devem estar acompanhando aí, através dos telejornais, a briga aqui nessa região. Aí é Israel. Israel. Ok? Portanto, aonde é que está a faixa de Gaza, Arimaté? É aqui, ó. A faixa de Gaza é aqui, bem pequenininho. Só lembrando a vocês que Israel é uma área que é a metade do estado... Desculpa, Israel é uma área que é a metade do município de Porto Velho. E essa região tem um confronto que é a longo prazo. Lembrar a vocês que aqui, ó, tem o canal de Suez, que agora recentemente teve fechado, que é uma importante linha de comércio entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Esse mar aqui é o Mediterrâneo. Portanto, aqui eu tenho Europa, ó, como vocês podem observar, Itália, França, Espanha, isso aqui vai ser Portugal. Aqui eu tenho a Turquia, ó. Essa Turquia, essa parte é asiática, está aqui Istambul. Aqui tem o Estreito de Bósforo. Essa parte aqui da Turquia é europeia. Portanto, a Turquia está na Ásia e está na Europa ao mesmo tempo. Ou seja, nessa região aqui, você tem grandes rotas de migrações, tá? Que estão nessa região. Claro que a Europa ajuda aí até esses países para que eles não deixem as migrações ocorrerem. Mas nos últimos anos é comum vocês observarem imagens dessa região aqui, lotado, embarcações lotadas de pessoas que estão se dirigindo para a Europa. Portanto, fiquem atentos com a Europa, tá certo? Vem comigo agora. Vamos para a próxima imagem. Ainda temos mais uma imagem aí. Só observa aqui, antes de eu explicar o que nós temos mais uma imagem. Ó, imigração, nós dizemos não. Quem é? Olha a ovelhinha, isso é uma Chade, ó. Certo? Essa ovelhinha, todo mundo sabe que a ovelha representa um animal bem dócil, né? Mas ela diz assim, não quero vocês aí, chega. Por quê? Tem medo da criminalidade, pode trazer desemprego, pode aumentar, o salário pode baixar.
multiculturalismo. Por quê? Se é do Oriente Médio tem uma cultura, se é da África tem outra e a Europa tem outra, ok? São culturas diferentes. São culturas diferentes. É só você observar que a cultura islâmica usa o véu. A cultura europeia, nós temos muito mais características da cultura europeia do que a cultura árabe, a cultura islâmica, e mais que a cultura afro. E isso aí, eles têm medo que vai trazer tudo isso. Olha, isso é uma chade, tá? Isso é uma crítica. Isso aqui é o quê? Isso é um processo que traz fechamento das fronteiras. Isso é chamado de xenofobismo. Xenofobismo. Tudo bem? Reações aos estrangeiros. Muitos estrangeiros residentes na Europa são responsabilizados pelos efeitos devastadores da crise, especialmente o desemprego que atinge, sobretudo, os mais jovens, maiores gastos públicos, a entrada de refugiados oriundos do leste europeu contribui para aguçar é incentivar o sentimento nacionalista e para o crescimento de grupos de extrema-direita de caráter xenófobo. Extrema-direita, você tem de voltar na Revolução Francesa. Busca a Revolução Francesa e analise lá o que é direita, esquerda, centro. Tá? Você vai buscar isso na Revolução Francesa, não é criação do Brasil. Extrema-direita são muitos radicais, extremas esquerda também são muitos radicais. Lembrar vocês que nazismo e fascismo não é esquerda, era extrema-direita. Agora o socialismo era extrema-esquerda, tá? E o que é xenofobia? O termo é de origem grega e se forma a partir das palavras xenos, estrangeiro, e phobos, que é medo. A xenofobia pode ser caracterizada como uma forma de preconceito ou como uma doença, um transtorno psiquiátrico, tá? Os grupos xenófobos neonazistas são proibidos, tá? Mas tem. Promoveram centenas de atentados, sobretudo contra a população turca, que forma o maior contingente de imigrantes da Alemanha. A xenofobia é um fenômeno muito expressivo na Áustria, na Espanha. Professor, preciso ficar decorando qual é o país que tem grande xenofobia? Não. O Enem trabalha num contexto geral, tá? Se você sabe o que é xenofobia, ótimo. Parabéns. Próximo. Muitos imigrantes da Alemanha e França são de origem muçulmana. População alvo, islamofobia. Islamofóbia, tá? Ou seja, você tem fobia ao islamismo, principalmente a partir dos atentados que ocorreram nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Tá? Ok? Tá lá embaixo, ó. Preconceito intensificado, atentado de 2001 nos Estados Unidos, atentados aos metrôs de Madrid e Londres, ataque terrorista na França em 2015. Olha aí o que é islamofobia, tá? Observem a mulher como é que está. A lei francesa proibiu o uso de símbolos religiosos ostensivos, como o véu islâmico, o quipá judaico ou os grandes crucifixos nas escolas públicas. Estado de Minas, 2019. Tá? Mas, professor, ele pode fazer isso? Pode. Ele é um Estado soberano, mas ele está contribuindo para quê? Para o xenofobismo. Tá? Aqui no Brasil, nosso Estado é laico. O que é que significa isso? Aonde a Constituição não é lei política. Mas no Irã, por exemplo, o líder do governo é o Shah, é um líder religioso e ele presta juramento sobre a Constituição. Não é sobre a Constituição, professor, é sobre o Alcorão. Isso mesmo. Portanto, ele é um Estado teocrático.
ou seja, baseado na religião. Não é o nosso caso, não é o nosso caso, tá? E aí nós temos dois textos que dizem: na França a questão da imigração sempre foi relevante. Esse país tem uma localização central no continente europeu, constitui uma posição privilegiada para o comércio mundial e um local de passagem, ingresso e saída de pessoas. Segundo diversas instituições de direitos humanos, atualmente o perfil acolhedor do país está cedendo lugar para uma postura mais rígida e preconceituosa. Veja aí a seleção da França, que a maior parte dos jogadores são de fora. Ó. Cerca de um terço dos imigrantes na França é originário do Maghreb. Eu expliquei agora há pouco que é Maghreb. E ele cita especialmente da Argélia e do Marrocos, porque esses dois países foram colonizados por a França. Tá? O restante divide-se entre imigrantes da Ásia, da América e da própria Europa. E aí, apenas como ideia informal, você tem a imagem da seleção francesa, que de França só nacionalidade, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 11 jogadores, 7 são imigrantes, tá? Imigrantes. E aí, esses imigrantes, tá, estão indo buscar o quê? Melhores fatores econômicos, mas eles são responsáveis por questões socioeconômicas, por desemprego, por violência, por falta de escolarização, como nós já vimos de agora a pouco. Olha essa imagem, tá? Mar Mediterrâneo. Aí dá para cantar até assim: se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Portanto, veja só, início dessa crise migratória a partir de 2011, porque estão saindo de regiões de conflitos, estão saindo da África, do Oriente Médio, do leste europeu. Isso é tanta gente que gera o que é denominado de crise humanitária, tá? Pensar no próximo. Essas crises, nós já falamos várias vezes, que os fatores estão relacionados a econômico, militares e política. Claro que também nós temos algumas perseguições étnicas e religiosas. São fatores que estão empurrando as pessoas agora para o chamado velho continente. Vejam só, vem comigo novamente. Vamos para o mapa. Principais rotas de travessia pelo mar Mediterrâneo. Você vê aqui, ó, ocidental, ó, central e oriental, certo? Portanto, aqui Oriente, aqui é o centro, ó, aqui o Ocidente. Está se referindo a essa região aqui, ok? Portanto, quem está vindo do Oriente Médio aqui, ó, ele está indo para onde? Aqui por a Grécia, ó, por aqui, ó. Quem vem aqui da Líbia, do Egito, está indo aqui para Malta, ó, tentando entrar por a Itália. E quem está saindo aqui do Marrocos, da Argélia, está tentando entrar logo aonde? Na França. Portanto, o mapa você vai analisando esse fator aí, ok? Aqui tem o número de mortes, portanto, não vou nem falar muito disso aí, porque isso é algo negativo, tá? Número de pessoas que buscam asilo, tá? De repente é relacionado a quê? Aos refugiados, principalmente da Síria, da Eritreia, Afeganistão, Iraque e do Irã. São os campeões aí que estarem buscando, tá? Aí eles buscam principalmente a Alemanha, ó. Angela Merkel, que está no poder há 16 anos, é a mais democrática com relação a isso.
Depois nós temos a Turquia, tá? A França. São os países que têm maior número de pessoas morando aí, tá? Tudo isso nós vamos parar aonde? Lá no volume 3 do Revisa Enem, aonde você tem mostrando as dinâmicas demográficas e quais são os tipos de migrações. Nós iremos ter isso aqui, não se preocupe que nós iremos ter, tá? Portanto, vejam que quando nós falamos de migrações, nós estamos falando de um movimento que é comum no mundo, mas que tem como principal fator a questão econômica. E o Enem, muitas vezes, trabalha isso. Já trabalhou a questão das mortes no mar Mediterrâneo, já trabalhou a questão da entrada dos Estados Unidos, já trabalhou a questão dos refugiados, só que nós estamos esquecendo algo, já que nós estamos falando. A Arimateia e o Brasil, nós iremos também ainda falar do Brasil, mas já deixo claro para vocês que aqui nós estamos tendo a entrada de muitos venezuelanos. Antes dos venezuelanos chegaram os haitianos. Os haitianos vieram para o Brasil por questões naturais, que lá ocorreu um terremoto, e na sequência ocorreu um ciclone muito forte. Portanto, como uma questão política, eles vieram para o Brasil. Hoje, atualmente, os venezuelanos estão vindo muito para o Brasil. Tá? Portanto, diante disso aí, os venezuelanos vêm para o Brasil como uma questão, alguns que migram espontaneamente, outros são aleatórios, outros são como refugiados. Portanto, meus queridos jovens, as migrações têm esse detalhe, tá? É muito importante, olha, quando cai uma questão de migrações no Enem, essa questão não é difícil, porque ela traz um texto, ou ela traz um mapa, e é só isso, ó. Eu saber de que o principal fator das migrações é o fator econômico. Eu saber que um dos países que atrai mais imigrantes é os Estados Unidos. Mesmo assim, ele é xenófobo. Eu estar sabendo de que, se chega uma grande quantidade de imigrantes, as condições socioeconômicas, elas vão se deteriorar. Tá? Tem que ajudar os caras. Nós que moramos na cidade de Porto Velho, acompanhamos esse sofrimento da chegada aqui dos imigrantes que vêm da Venezuela, que ficam nas nossas ruas necessitando de ajuda. E olha que o governo do estado, a prefeitura, o próprio governo federal, tem, abre aspas, de uma forma direta ou indiretamente, prestado alguma assistência. Mas chega, tem um problema de moradia, um problema com a educação, uma questão com a saúde, nesse momento agora de pandemia mundial, foi até dada abafada, tá? Não se fala muito disso aí, das migrações internacionais, por causa da pandemia. E, com relação a essa pandemia, para entrar, além de entrar de forma já ilegal, agora para você entrar de forma legal para os Estados Unidos, por exemplo, você tem que ficar quarentena, 15 dias, para poder sair do Brasil, chega no México, fica 15 dias, ou no Panamá, para poder migrar para os Estados Unidos. Para a Europa nem tem jeito. Você vai ficar 15 dias dentro de um hotel. Tu querendo morar em Portugal, você é brasileiro e quer ir morar em Portugal, vou estudar em Portugal, vai. Mas tu chega lá, vai ficar 15 dias num hotel. Isso é um migrante legalizado. Lembre que a nossa aula, hoje, que é a aula de número 18.1, ela está falando das migrações ilegais. Migrações ilegais. Não é daquela migração legal. Talvez você tenha família, amigos, que foi morar em outro país de forma ilegal. Conhece ao seu redor? Ei, professor, professora que está aí ao lado, procura saber de vocês quem é que conhece alguém que foi morar de forma ilegal em algum país.
Só que eu tenho certeza que ninguém vai querer ir morar de forma ilegal na Bolívia. Mas por que, professor? Você está com discriminação na Bolívia? Não. Porque a Bolívia é mais pobre do que o Brasil. Ah, mas eu vou estudar na Bolívia. Aí é diferente. Isso é totalmente diferente. Talvez você more na fronteira aí, ó, do Guaporé. Aí você vai ter alguém indo para a Bolívia? Vai, mas não vai para morar. Mas mesmo assim, na nossa fronteira, o governo tenta dar assistência com relação à questão bovina, tá? Para melhorar essa transição econômica. Mas na Europa, nós temos muita fronteira que você nem sabe se está saindo de um país e entrando no outro. Só para você ter uma ideia, o continente europeu todinho, ele é pouco maior do que o Brasil. Pouco maior do que o Brasil. O Brasil são 8 milhões e meio de quilômetros. Estou aproximando, tá? A Europa são 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Puxa, professor, mas tem 2 milhões, sim. 2 milhões em 8 milhões não é muita coisa, não. Tá? Portanto, fique atento a isso. Tá? Nós já iremos falar mais de migrações. Mas agora, eu gostaria de agradecer a vocês aí por as imagens que vocês estão compartilhando. Eu não chamo de imagem, eu chamo de paisagem. Em geografia, nós falamos de paisagem, tá? E essas paisagens vão nos proporcionar boas aulas de geografia de Rondônia posteriormente. E você que quer fazer o Enem, saiba bem de que você faz uma grande diferença. Porque é você. Aonde é que você quer chegar? É você que vai fazer essa diferença. Nós estamos aqui para pegar na sua mão e caminhar juntos. Nesse caminhar juntos, quem está mais próximo de vocês são os professores. Nesse momento agora, que eu falei, procura saber aí dos colegas que conhecem. Vai no Google, aí, debate em sala de aula sobre essas migrações que nós falamos aqui. Aonde é que está tendo conflitos? Se esse conflito está provocando alguém a migrar, são essas indagações. O nosso cérebro é uma caixa de curiosidade. E hoje em dia é muito fácil. Aqui eu estou com uma jovem, a professora Cléfia, que essa é jovem também, estudou recentemente, já tem a biblioteca. Mas o Ari, quando eu estudei, pelo amor de Deus, não tinha biblioteca, não tinha Google, não tinha nada. Olha lá que eu tenho 58 anos, portanto, eu não tinha a facilidade que vocês têm hoje. Busca lá essas informações, busca imagem, debate com o colega. Não fica só nessas nossas aulas. Isso eu não estou me referindo só à geografia. Eu estou me referindo como um modo geral. Cada dia mais você tem essa capacidade de crescer. Você é o que você deseja amanhã. Claro que nós sonhamos as estrelas para ver se chega até a lua, mas tem de ter sonho. A nossa vida é feita de sonhos. E aí vamos para a filosofia, né? Para mim, para o professor Arimateia, no dia que eu não tiver mais sonho, não vale a pena viver. O meu maior sonho recentemente era voltar a caminhar e voltar a ter contato com tudo que eu gosto, que são os jovens, porque é da juventude que nós esperamos sempre que ele possa fazer um mundo melhor. E se você analisa o processo histórico, isso tem contribuído. Portanto, eu quero agradecer a cada um de vocês, meus queridos jovens, por vocês estarem conosco e caminhar. E nesse momento, agradecer principalmente ao grande arquiteto do universo, por nos dar saúde, por nos dar coragem para enfrentar as dificuldades. Muito obrigado e daqui a pouco eu retorno com aquela revisão para você fazer os exercícios. Nesse momento aí você tira para dar uma pesquisada, ver como é que estão essas migrações internacionais, ok? Tchau, tchau, até o próximo encontro.